Muito boa noite, a bênção de todos que estão aí nos assistindo nesse programa ao vivo hoje. Mais um especial aqui na página do Kizomba. A gente agradece as quase 200 pessoas que estão nos acompanhando aqui ao vivo pela nossa página. Mas você sabe que nós estamos numa série especial aqui falando sobre as eleições 2020, né? E hoje serão os pré-candidatos da cidade vizinha aqui de Canoas, né? Um grande polo aqui religioso, Canoas. E os dois candidatos que se inscreveram para estarem aqui são o pai Santiago de Oxalá e o pai Tigre de Xangô. Boa noite, pai Tigre. Boa noite, meu irmão. Vamos começar esse programa então. Pai Tigre de Xangô, sua curta trajetória, não que a sua trajetória seja curta, mas um curto depoimento sobre a sua trajetória. Então, parafraseando aqui o Israel, quero desejar uma ótima noite ao povo batuqueiro, né? Mucuyu, para quem cultua Nzambi, Colofé para o povo Jeje, Motumbá Axé para o povo Iorubá. Uma saudação especial ao nosso batuque do Rio Grande do Sul. Eu posso dizer que nasci, assim como o pai Santiago, nascemos dentro de um terreiro. Nasci em 1991, portanto tenho 29 anos. E esses 29 anos eu posso dizer que são 29 anos de axé. Dentro dessa trajetória, eu fui iniciado para o Orixá Xangô, né, através do Babalorixá Pai Paulinho de Odé da cidade de Canoas, com 6 anos de idade. E mesmo sendo filho carnal do meu Babalorixá, eu tive uma formação de respeito aos preceitos religiosos tradicionais. Porque a minha família religiosa é uma família muito tradicional da cidade de Canoas. Partiu para Orum o meu avô de santo, pai Jorge Testa de Ogum, né? Em 1º de abril do ano passado, estamos concluindo esse luto. Portanto, com 6 anos de idade, fui iniciado no axé para Xangô. Com 10 anos, fui borido para o meu orixá. E com 12 anos, meus orixás foram assentados na vasilha. E após 7 anos, então, com 19, eu recebi a conclusão dos axés de Ifá, de Obé, né? E com 21 anos, em 2013, recebi do meu padrinho, pai Jorge de Iemanjá, o meu obé também no Iguibalé, para realizar os preceitos ancestrais, os axexês. Então, basicamente, essa é a minha trajetória religiosa, tenho 16 anos de vasilha, nasci dentro do axé. Perfeito. Pai Tigre, o pai Santiago falaste do Quimbanda 10, né? Eu participei lá, foi um projeto bacana. Mas o senhor acha que quando se trata de dar poder, porque é colocar alguém representar é dar poder, as pessoas não pensam na vaidade? Por exemplo, assim, tudo bem, o Quimbanda 10 era para ajudar um irmão, né? Mas quando é para dar poder, no caso, a alguém para ter mais meios de poder ajudar as pessoas, você não acha que as pessoas se retraem? Diz, não vou dar poder para o pai fulano, então não vou votar. Eu acho que dentro dessa narrativa a gente pode apontar várias vertentes. Primeiro, acredito que há, no momento, uma criminalização muito forte da classe política. As pessoas não têm orgulho de ir para as ruas, né? Muitas pessoas de dizer que são políticos ou que até mesmo gostam da política. Esse é um fator. Que não é só para a área do axé, né? A política está sem crédito com todas as áreas e com o povo brasileiro e com vários estados e as cidades, né, consequentemente. Então, por essa razão, acredito que é mais difícil, sim, um nicho que historicamente discriminado, como é o nosso povo de matriz africana, né? O Brasil foi o último país a abolir a escravatura de todos os países do mundo, foram mais de 300 anos de regime escravocrata. Então, toda essa reparação, ela é importante que ocorra. Mas quando trata-se de união, eu entendo que o povo do axé do Rio Grande do Sul, ele já demonstrou alguns sinais de união, sim. Quando o pai Paulinho de Odé foi eleito o primeiro babalorixá do estado do Rio Grande do Sul como vereador na cidade de Canoas, isso foi um sinal que ocorreu já, esse símbolo que representa a união. Quando, a partir de 2004, quando ocorreu aquele projeto do Código de Defesa dos Animais, então o pastor Manuel Maria, né, eu estive presente naquele momento. Depois, em 2015, a Regina Becker Fortunati retomou a situação. Depois, foi uma ação direta de inconstitucionalidade que o Ministério Público colocou e o projeto foi julgado no Supremo Tribunal Federal, onde nós vencemos em 19 de março do ano passado o abate tradicional. Foram milhares de pessoas do axé para a rua por lutar por seus direitos. Agora, quando trata-se de poder de fato, eu concordo contigo, mas nós temos que entender que todo poder emana do povo. Então, emanando do povo, o grande desafio é construir a união e construir um cenário em que as pessoas sintam-se representadas por tantos pré-candidatos babalorixás que vão participar das eleições nesse ano.
Pai Tigre, o seu pai foi talvez o primeiro vereador eleito no estado com o nome de santo, né? Paulinho de Odé. O senhor agora concorreu pela primeira vez em uma eleição ao Conselho Tutelar de Canoas, fez 1.248 votos, uma expressiva votação, mas concorreu com o nome Rogério Tigre. Perfeito. Seu nome, né? Claro. Agora na eleição, você vai concorrer como Rogério Tigre ou como o Pai Tigre de Xangô? Certo. Primeiro, antes de responder a pergunta, eu quero dizer que antes do Paulinho de Odé, e tudo também tem energia do astral, né? Aqui o programa foi aberto com o hino da Umbanda. E o nosso primeiro deputado estadual no Rio Grande do Sul que representou a Umbanda foi Moab Caldas. Então nós já tivemos um deputado estadual umbandista também, isso também foi um sinal de união lá do passado. Eu não utilizei o nome do meu orixá no processo de escolha do Conselho Tutelar, em razão porque a eleição, o processo de escolha do Conselho Tutelar não são os órgãos eleitorais que regulam as eleições para vereador, deputado estadual, deputado federal, presidente, que regulam as regras da eleição ao Conselho Tutelar. É o CONDICA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de cada município. E foi publicado em decreto lá no município de Canoas que os pré-candidatos que passaram pelo processo de escolha do Conselho Tutelar, que se inscreveram, não poderiam utilizar nomes religiosos, né? Então, os pastores que participaram no processo de escolha não puderam usar, né, pastor fulano de tal, portanto, eu também não pude usar, poderia perder a inscrição naquele momento se eu utilizasse o nome do meu orixá. E agora, nesse momento, o registro da candidatura, né, é lá no mês de agosto. Mas eu, portanto, eu pretendo consultar o meu padrinho, Pai Jorge de Iemanjá, consultar o meu babalorixá, conselheiros importantes que estão conosco nessa caminhada, nessa luta, né? Se necessário for fazer um APJ para o meu orixá, é ele que vai determinar se eu vou utilizar o nome dele no processo eleitoral ou não, como todas as consultas que eu faço para a minha vida. Tudo eu consulto Xangô primeiro, ele está acima de tudo. Pai Tigre, o senhor mesmo falou que a figura do político ela está hoje quase que marginalizada, né? As pessoas não conseguem mais acreditar em uma figura política. O senhor, embora recentemente tenha ganho lá o Conselho Tutelar, já tem uma ligação política, talvez até por conta do seu pai. Como vai passar para as pessoas de que é um político diferente, então? Então, justamente o nosso coletivo, assim como o Pai Santiago, o meu projeto nesse momento não era participar das eleições de 2020 como pré-candidato a vereador. Então, foi também resultado de uma discussão coletiva, Israel, porque o momento ele carece, né? Ele merece e ele precisa de renovação. Os últimos resultados eleitorais apresentam essa carência, que é necessário renovar, mas eu defendo que a renovação ela tem que se dar também com experiência. Nós precisamos de experiência para renovar. Então, o que ocorre? A minha história política, então, Israel, o padrasto do meu pai foi fundador, né, do Sindicato dos Metalúrgicos lá de Canoas. E ali iniciou a militância do meu pai na minha adolescência. Já com 16 anos me filiei num primeiro partido político, na Oportunidade, né? Mas dos meus 16 anos aos 21 eu trabalhei na área da indústria, né? Tenho formação superior em RH, é a área a qual eu trabalhava até os 21 anos. Com 21 anos eu tive meu primeiro cargo público, né? Também foi através da nossa conquista em 2012, onde nós elegemos Paulinho de Odé, vereador na cidade de Canoas. Eu fui secretário de diversidade naquela gestão. Então, essa experiência política, ela é importante para o momento, né? Ela é importante, mas para desconstruir essa imagem do político tradicional, nós precisamos atingir massivamente, né, o nosso povo em o maior número possível de agendas, porque eu acredito que existem várias maneiras de atingir as pessoas, mas nada substitui o olho no olho, onde nós passamos a verdade, nós passamos a espiritualidade e a consequência do que o nosso Ori pensa. Passando verdade para as pessoas, nós temos o poder do convencimento. E isso nós carregamos axé, no Ori e também na fala, né? É isso aí. Pai Tigre, uma pergunta semelhante, né? Claro. Como é que o senhor vai cuidar, então, já que a gente tem uma bancada gigantesca, né? Acho que uma andorinha só dificilmente fará verão, então qual é que vai ser o seu discurso junto aos demais, enquanto vereador, se for eleito? Perfeito. Justamente nesse tema eu queria trazer aqui um dado importante. Nós temos hoje, né, isso é o resultado das eleições de 2018, 78 deputados federais, né, assumidamente
das religiões neopentecostais no Brasil, né? Existe um direito que o deputado federal tem, que é o direito à emenda parlamentar, que é uma parte do recurso público dentro do orçamento da União, que cada deputado, Israel, tem direito a 14,8 milhões por ano para destinação de recurso público para os municípios de toda a federação. Então você veja, esses 78 deputados federais eleitos durante esses 4 anos de mandato, eles vão destinar para o país em torno de 1 bilhão 154 milhões de reais. Né? Então, quero trazer esse dado para o povo batuqueiro, o povo de Axé, entender a importância que não só em Canoas é necessário que nós possamos construir representações, mas sim em todas as câmaras de vereadores do estado do Rio Grande do Sul temos que nos mobilizar para que nós possamos atingir esse objetivo, né? E para governar para todos, isso também é fruto, dentro de uma Câmara, de muita articulação política, porque lá em Canoas, por exemplo, são 21 vereadores na Câmara de Vereadores Municipal. Portanto, nós precisamos, para aprovar as nossas propostas, aprovar os nossos projetos, né, justamente ter essa consciência de construção de diálogo coletivo, respeitando as diferenças e a não generalização. Tu abre a tua fala defendendo a não generalização. Nós não podemos reproduzir esse discurso de generalização que rotula, que cria estereótipo, que todo homem é machista, que toda pessoa branca é racista, que todo evangélico é preconceituoso. Lá em Canoas nós fundamos, no ano de 2010, um fórum interreligioso, né? Com esse fórum interreligioso, nós conseguimos instituir, criar na cidade, na minha gestão como secretário, o Conselho Municipal do Povo de Terreiro, mas também votamos a favor do Conselho Municipal dos Pastores. E tivemos o voto dos vereadores evangélicos para aprovar por unanimidade o Conselho Municipal do Povo de Terreiro. Então, isso é fruto de articulação, como você disse, né? O batuqueiro fanático dentro da Câmara, né? Com todo o respeito, com a radicalidade, ele não conseguirá avançar, né? Mas eu nem sei se radicalidade seria o termo, porque o radical é aquele que vai à raiz, né? Eu acho que a não generalização seria a expressão mais correta. Não podemos generalizar e rotular ninguém. Representamos pessoas, portanto, não generalizamos. Pai Tigre, nós não temos um despachódromo lá, mas eu sei que temos um parque, né? Eu queria que... Tem como melhorar o parque? O que dá mais para fazer lá? Perfeito. Quero deixar registrado aqui para os irmãos, acredito que muitos já tenham conhecimento lá em Canoas. Eu fui responsável por um projeto que instalou na Praia do Paquetá a primeira escultura de orixá do município de Canoas. E lá tornou-se um território tradicional de matriz africana, um local que foi, historicamente, iniciou como um quilombo. A Praia do Paquetá, poucas pessoas sabem, mas inicialmente na sua história foi um quilombo. E nós, inclusive, realizamos um decreto de reconhecer aquela área como um território tradicional para os povos de matriz africana. Agora, nessa nova gestão, isso na gestão anterior, nessa nova gestão, com convênio com a federação, o espaço foi ampliado. Eu quero dizer que respeito, né, todas as ideias, mas quando trata-se de despachódromo, eu acredito que esse conceito ele restringe o povo batuqueiro, que é só aquele local que é permitido para que faça suas obrigações, os seus rituais, as suas liturgias e os seus cultos. Qual é a minha preocupação com esse conceito? O que ocorre? Nós temos a liberdade de culto e de expressão e de opinião. E nós temos que ter conscientização, assim como nós realizamos lá em Canoas, projetos de conscientização como as cartilhas de oferenda ecológica, de orientação, de realizar a oferenda de modo limpo, né? E de forma correta, que não degrade o meio ambiente. Nós temos que entender que nós precisamos liberar as nossas quartinhas todas as segundas-feiras, né? Para o nosso Lodê, para os nossos Exus, no Cruzeiro. A minha preocupação de ter um local que conceitue a restrição é que a população compreenda que é só aquele local que é um local de culto. Eu já defendo que nós temos que ter, sim, ampliar cada vez mais espaços para que nós possamos realizar os nossos rituais, mas eu tenho medo de conceitos que possam restringir, porque restringindo tu vai dar vazão para que outras forças políticas e da população não coloquem, né, em evidência a nossa liberdade. O meu medo é esse,
que tenha um lugar, lá é o despachódromo, é só lá que se despacha. E aí aquele babalorixá, são quase 1000 terreiros em Canoas, e toda segunda a pessoa está lá liberando uma água, né? Meu medo é aquele vizinho que já nos agride, que já é intolerante, dizer, não, vai largar a tua água lá no despachódromo, né? Então, é isso que eu queria registrar aqui para os irmãos. Pessoas que não são da sua goa, que o senhor admira, assim quanto o babalorixás, que possa nem ser de Canoas, se o senhor não quiser, e algum, agora como o senhor está se lançando uma carreira política, algum ou alguns políticos que o senhor admira? Bom, eu tenho como referência, e é a minha principal referência em memória, porque também não só foi meu avô de santo, mas ajudou a criar o meu pai, né? Também como filho, no período em que a minha avó, né, ficou grávida do meu pai, na falecida Dona Teresa do Cacique Arrancatoco, na rua Tejotubo, no bairro Branco, que é o pai Jorge Testa, né? Assim como muitos babalorixás, eu também iniciei os meus trabalhos no terreiro, batendo a mão no couro, né? Assim como o pai Santiago também, Sim. é alabê, tamboreiro. Então, essa minha é uma das principais referências religiosas que eu tenho, que está em Memória Tonorum, né? Que junto lá do espaço dos orixás. E agora tratando-se da política, né? O Jairo Jorge, lá em Canoas, foi um excelente prefeito, a gestão mais bem avaliada da história, né? E nesse momento está passando pelo trânsito em julgado de diversos processos que podem ou não inviabilizar a candidatura dele, né? Portanto, como existem esses processos, a candidatura dele pode ser viabilizada ou inviabilizada. Eu escolhi um partido de centro porque hoje há uma polarização e a grande mídia, o golpe que esse país recebeu a partir do impeachment da presidenta Dilma, foi justamente para dividir as pessoas, né? A arte da guerra de Sun Tzu, ela já conceitua que é preciso dividir para conquistar. Portanto, isso aconteceu com o Brasil. Bolsonaro foi eleito na ultradireita, né? Com conceitos e narrativas nazistas, racistas, misóginas, machistas, homofóbicas. Todas essas declarações, esse atual presidente comunicou à população. Portanto, hoje, as pessoas te rotulam, né? Esse momento, quem está na esquerda é rotulado como corrupto, né? É rotulado como um comedor de criancinhas, e quem está na ultradireita é rotulado como nazista, como machista, como... Então eu escolhi o centro em razão disso, né? E hoje a minha principal referência é o deputado federal Giovanni Cherini, referência política, que é o deputado federal que legalizou dentro da política do SUS todas as terapias alternativas no Brasil, né? E ele tem um trabalho voltado para a diversidade religiosa e para o segmento holístico. Hoje é a minha principal referência. Como que o senhor, se for eleito, vai cuidar para que possa estar atuando como vereador, mas não deixando o pai de santo de lado? Eu posso dizer por experiência que não é fácil, né? Não é uma meta, uma tarefa fácil, mas com organização, com com entendimento dos filhos de santo que o babalorixá está cumprindo também uma missão que é importante para a religião, acredito que se consiga conciliar com tranquilidade essa situação. Eu quero aqui também explanar para os irmãos que é importante que nós entendamos qual é a verdadeira atribuição de um vereador, porque em processo eleitoral, vários candidatos que as pessoas vão conversar, que vão encontrar nas ruas, né? Lá em Canoas vão ser só 400. Então, os candidatos costumam vender ilusões para as pessoas que não têm nem viabilidade, né? Muitos pré-candidatos não estudam a lei orgânica do município, que é a Constituição do município, onde está regulado todas as atribuições do vereador naquela cidade. Por exemplo, um vereador ele não executa obras. Quem executa obras é o Poder Executivo. Então, se o vereador for lá prometer na eleição que vai asfaltar a tua rua, não tem que cair nessa conversa, né? O vereador, a principal função dele é legislar e fiscalizar as leis do seu município e todos os direitos de todos os cidadãos daquele município e representar aquela parcela da população que o elegeu para essa tarefa. E nós, na condição de eleitos, vereadores do Axé, nós não representaremos apenas as pessoas que nos elegeram. Nós representaremos toda a população de Canoas, de todas as religiões, de todas as classes. Portanto, nós temos que ter capacidade de construir propostas e políticas públicas para a cidade como um todo, para todas as pessoas.
pré-candidato do Axé, depois de eleito, vereador da cidade. Também do Axé, mas vereador daquela cidade. Senhor Partilho, muito obrigado pela sua presença e suas considerações finais. Então, de antemão, quero agradecer, Israel, a oportunidade, a tua iniciativa. É a minha primeira participação aqui no programa através da tua condução. Já estive em outros momentos aqui no estúdio do Pai Pedro. E dizer que eu te acompanho desde que tu atuava no Setor 1, né, o teu ativismo no Carnaval, o teu ativismo social e também agora nas mídias, né, exercendo, acredito que o que tu ama e o que Kizomba deu, dá e vai dar certo cada vez mais, porque eu tenho certeza que tu faz com muito amor. Parabenizar a tua iniciativa, dizer que ela é de extrema importância não só para nós de Porto Alegre, nós de Canoas, nós de Viamão, mas a tua iniciativa, a página Kizomba, tem em torno de 170 mil seguidores, ela é uma iniciativa importante para todo o estado do Rio Grande do Sul. Esse gesto que tu estás fazendo de convidar os pré-candidatos a vereador para poder conversar um pouco sobre suas ideias, suas propostas, sua trajetória, ele é extremamente fundamental para que nós possamos eleger nas câmaras municipais o maior número possível de representações nesse ano. E para encerrar, eu quero dizer aqui a todos que o meu compromisso de vida é o Axé. Eu nasci dentro do Axé e sempre serei filho de santo, que antes de ser pai, nós somos filho. Sempre serei filho do meu pai, neto do meu avô, afilhado do meu padrinho, mas sempre serei também babalorixá. Estou hoje conselheiro tutelar, já estive secretário. Se estiver vereador, estarei vereador por um tempo determinado. E quero dizer a vocês que nós precisamos renovar, sim. A renovação ela é muito importante, mas precisamos renovar com experiência, com preparação. Eu quero dizer a vocês que eu, apesar de morar na João de Barro, ter morado numa lona, ter sido uma pessoa que ocupou naquele momento aquela terra, eu quero representar a minha comunidade, o meu bairro, o meu povo de Axé, mas sobretudo eu quero com vocês construir políticas públicas para toda a cidade de Canoas, seja na educação, na saúde, na segurança, na habitação, na moradia, em todas as áreas. Por isso, eu digo não para o povo de Canoas, mas digo para o povo do Axé do Rio Grande do Sul. Quem é do Axé, vota no Axé. Perfeito, obrigado, pai. Boa sorte para o senhor também. Este foi o nosso programa com os pré-candidatos de Canoas. Né? Um grande beijo para você que nos acompanhou. Nunca baixou de 200 pessoas aqui. Isso mostra que o interesse de vocês é a engrenagem que a gente precisa aqui para continuar fazendo. Tá certo? Muito obrigado. Acompanho o Kizomba durante toda a semana. Obrigado, Rodrigo. Obrigado aos meninos. Sucesso para vocês. Vou pedir para vocês encerrar cantando pro povo de Exu, né? Muita gente faz muito Exu na quaresma, né? Então, rezando aí pro povo de Exu, cantando pro povo de Exu, que possa estar em nossos caminhos aonde a gente estiver. E quinta-feira, se o meu orixá e o povo de Exu permitir, eu tô aqui também no Kizomba ao vivo. Até a semana que vem. Eu vou chamar o Exu, Exu, Exuá. Eu vou chamar o Exu, Exu, Exuá. E lá no Exu.